Olá pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Alô, boa noite pessoal, maravilha. Estamos aqui então no nosso estúdio, nosso show FX Baggio Signal 101, vivo terças e quintas às 20 horas, para quem está na Serra Catarinense, sintonia 101.9, ou para ouvintes de qualquer lugar do mundo, acesse nossa web radio através do rádio 101fm.com.br. Para participar do nosso show com perguntas, sugestões, etc., nos siga nas redes sociais. No Facebook e o Instagram é o FX Baggio, FX BAGGIO. No YouTube é o FX Baggio-Enercore. Enercore se escreve Ener de energia, Core, K-O-R-E. O FX Baggio Signal 101 ao vivo, terças e quintas às 20 horas. E é um show eclético de músicas, negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências. Esse show é patrocinado pela Enercore, consultoria internacional especializada em estratégia, análise de dados, energia, sustentabilidade, inteligência e performance e softwares para indústrias, usinas, agro, hospitais, entre outros. Esse é o FX Baggio Signal 101, episódio 138. Estamos fazendo 2 anos de podcast hoje. Of the Week, para você refletir, né? Só tô lembrando o seguinte para vocês. Hoje tem um convidado muito especial nosso aqui no estúdio, porque a gente vai fazer um programa diferente hoje, que é uma jornada, Journey, né? O programa de hoje é Jornada China, 21 anos, antes e depois. E aí tá o nosso amigo aqui, vai dar um oi só, e depois a gente apresenta para vocês com mais completamente, é o Felipe Rosa. Felipe, se você puder só dar um oi pro... Alô, testando? Agora sim, agora deu certo. Alô, boa aqui. noite pessoal, prazer estar aqui, meu amigo Baggio, muito obrigado pelo convite. Fantástico, depois eu te apresento com a elegância, né, que você deve ser apresentado aqui, uma honra nossa ter você aqui no show. Afinal, a gente é amigo de muito tempo, fez essa viagem para a China em 2004, foi uma viagem épica. A gente vai explorar um pouco dessa jornada, né? Daqui a pouco, ao longo do programa. Então eu peço que todo mundo fique ligado, porque a gente vai ter muita coisa para vocês hoje, tanto da parte emocional do que foi estar na China em 2004, né? Nós passamos muito tempo na China, não foi uma viagem lá para Pequim, ou para Xangai, ou para Chongqing, ou foi para Hong Kong, alguma coisa assim, ficar alguns dias lá numa feira, não foi nada disso. A gente foi para o interior, a gente viu as cidades sendo construídas e vai passar essa história para vocês aqui com muitos fatos e dados. Nós vamos fazer uma linha do tempo, nós vamos fazer estatísticas aqui e vai ser bom para você saber. Então, para você, a gente sempre tem o clássico Quote of the Week para refletir. Eu tenho algumas frases também para ilustrar esse momento aí também do contexto histórico que a gente está vivendo hoje, essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, que também envolve o Brasil. Nós vamos fazer esse paralelismo para vocês, da nossa ótica, né, de tanto tempo que a gente tem essa experiência com aquele lugar, né? Então, a primeira frase aqui vai ser do Art of War, tá? Que é aquele livro clássico de guerra, né? Então, uma delas é: conheça o seu inimigo e conheça você mesmo. E aí você pode lutar sem batalhas e que não tem perigo de ser derrotado, né? Essa é uma delas. E a outra é: oportunidades se multiplicam quando elas são conquistadas, certo? Então, Felipe, o que você tem para dizer de cada uma dessas frases aí? Qual que significa mais para você?
Bajo, eu gosto bastante, já estudei bastante o livro Arte da Guerra, né? E eu acho muito interessante essa posição aí de você conhecer a si mesmo, cara. Isso aí eu acho que nos dias de hoje, cada vez mais o maior inimigo é a gente mesmo, né, cara? Eu acho que são momentos que a gente tem de ansiedade, de dificuldades, né? Muitas novidades que estão aí, a gente está tendo que lidar com umas mudanças tecnológicas, né? E eu acho que você tentar se conhecer é muito, muito importante, e acho que essa é a principal lição aí. Se conhecer e conhecer o inimigo, né? Esse é o campo de batalha. Então tenha paciência para você poder conquistar. E é o que está aparecendo aí nessa guerra comercial agora, esses desafios, né? Líderes de idades parecidas, que se estudam há bastante tempo, né? E parece que esse tá se desenhando esse campo de batalha, né? Talvez o próprio Trump está estudando a arte da guerra, querendo desafiar a própria China na sua própria cultura, né? E o Trump, na verdade, tem inveja da China, essa é a verdade, né? Eu acho que é muita briga de cachorro grande, né? É coisa que a gente não consegue, dentro da nossa visão, assim, compreender os passos que estão sendo tomados aí por cada uma das partes, mas eu acho que do lado dos Estados Unidos está havendo uma tentativa de frear, né, a importância da China, né? E trazer mais gente para o lado dos Estados Unidos. Eu acho que essa é a posição do governo Trump. Ok. Então, só lembrando, pessoal, a gente aqui, o FX Baggio, pioneiro em criar shows e podcasts de análise de tendências multirregionais e mundiais em várias línguas. O Signal 101, o sinal mais forte, está aqui. Knowledge is Power, Signal 101 is Stronger. Tendências do macro ao micro, Rádio 101 FM, entretenimento para a geração de A a Z, sem sofrência. Hoje, com participação da equipe BR, né? E, claro, então com a participação especial do Felipe Bump Rosa, diretor da Master Securitizadora SA, em sociedade com seu pai Carlos Rosa, diretor financeiro da Minusa. Desde 2009 no ramo de securitização de ativos comerciais, que vai estar comentando sobre o nosso especial, sobre nossa jornada na China, o China Journey 2004, ou seja, 20 anos de história antes e depois. Vai vir commodities, vai vir agro, vai vir bastante coisa nos comentários. Aproveito fazer esse link, eu falei para o Felipe que era importante fazer o link com a Minusa por causa da importância da Minusa na nossa região, da história da Minusa aqui. E espero que várias pessoas aí que conheçam a Minusa estejam nos escutando. Então é ótimo mandar um abraço para todo o pessoal aí da Minusa e os parentes, a família, os parentes do Felipe aí, inclusive a esposa do Felipe, a Sandra, que deve estar nos escutando, e os filhos do Felipe e todos os nossos amigos aí, não só da região serrana, mas de todas as regiões que enfim, onde eles moram, né? Mas antes da nossa jornada, segue energia em forma de sinal sonoro para você renovar o ânimo. Bora curtir? Legal, então espero que vocês tenham curtido aí Coldplay para dar uma relaxada e a gente volta com tudo agora. A primeira parte, antes de a gente voltar aqui com a nosso bate-papo aqui, da nossa jornada na China 2004, antes e depois, eu vou falar para vocês aqui, para vocês poder se inscrever no nosso canal do YouTube. Nosso podcast é o FX Baggio-Enercore. Ative as notificações, o sininho, comente e curta, dá um like lá. Agora a participação da equipe BR, talvez tenha um pouquinho, o Eduardo, que é de Florianópolis, na verdade está no Texas agora, tá ele e a família lá, mas ele continua contribuindo aqui com a gente agora, falando de Florianópolis. Então, Edu, manda o teu sinal aí. Olá, ouvintes do FX Baggio, Signal 101. Aqui é Eduardo com um resumo das principais tendências do mercado de Floripa e região desta semana. A última edição do Boletim Observatório Fiesc
indicou que no primeiro trimestre de 2025, a indústria de Santa Catarina registrou um salto positivo de 35 mil contratações com carteira assinada, posicionando-se como a segunda maior geradora de empregos industriais no Brasil. A construção civil liderou com 9.425 vagas, seguida pelos setores têxtil, confecção, couro e calçados, que criaram 7.500 postos. O setor de máquinas e equipamentos adicionou 3.200 empregos, refletindo a continuidade do crescimento industrial iniciado em 2024. Já o segmento de madeira e móveis contratou 2.900 trabalhadores, beneficiado pelas exportações para os Estados Unidos, principal destino dos produtos catarinenses, mesmo diante das incertezas do comércio internacional. Os portos de Imbituba e São Francisco do Sul participaram ativamente da 29ª Intermodal South America, realizada de 22 a 24 de abril de 2025 em São Paulo. Os portos destacaram-se apresentando seus avanços em infraestrutura, sustentabilidade e eficiência operacional. Foram realizadas reuniões com empresas do setor de logística, destacando os benefícios do transporte de cargas de Santa Catarina. A participação de ambos os portos na feira reforça a importância estratégica de Santa Catarina no cenário logístico e portuário brasileiro. Obrigado e fique ligado no FX Bajo Signa 101 para mais notícias da região. Edu, fantástico, obrigado, irmão, pela tua participação hoje, falando aí com brilhantismo o que está acontecendo em Florianópolis, região e também infraestrutura do estado, né? Afinal, os portos são todos aí que estão envolvidos. Aqui o comentário é se a Fiesc lança esses números, a gente está olhando, pessoal, é bom contextualizar aqui o nosso momento, né? A gente está olhando para o retrovisor, né? Então a gente não consegue dizer ainda, mas vai conseguir dizer nos próximos meses qual vai ser o impacto na indústria moveleira, nesses outros setores que ele mencionou aí, de empregos, de exportações e tudo mais, né? Espero que fique com números bons, normalizados ou maiores, mas, né, isso foi um mês atrás ou algo nesse sentido, enquanto, né, tá recente, ou seja, né, notícias recentes, enquanto tá o pior talvez esteja por vir, com uma desaceleração da economia como um todo. Espero que isso não aconteça, né? A gente espera isso, mas temos que ficar atento aí, porque tudo que a gente fala, a gente está olhando no que está acontecendo até agora, né? E temos que prestar atenção aí no cenário, nas tendências, tá? E agora a gente vai então para Joinville, e aí o Pedro vai nos dar o sinal lá da região de Joinville. Pedro, vamos lá? Olá, ouvintes do FX Bajo Signa 101. Aqui é Pedro de Joinville, estado de Santa Catarina, com um resumo das principais tendências do mercado de Joinville e região nesta semana. Em 2024, Estados Unidos foram o principal destino das exportações de Joinville, representando 22% do total. Com a reeleição de Donald Trump e a imposição de novas tarifas, produtos brasileiros enfrentam alíquotas de até 25%, especialmente aço e alumínio. Isso pode aumentar os custos para compradores americanos e reduzir a competitividade de indústrias joinvilenses, que exportam peças, autopeças e máquinas. Embora ainda não haja impactos significativos, a situação exige atenção, pois mudanças nas relações comerciais globais afetam diretamente a economia local. Além disso, Tupi, tradicional indústria de Joinville, alcançou em 2024 a maior geração de caixa de sua história, totalizando 1,4 bilhão de reais. O desempenho positivo ocorreu mesmo diante de uma leve retração na receita, resultado de ajustes estratégicos e ganhos operacionais. Um dos destaques foi a MWM, empresa adquirida recentemente, que registrou crescimento de 20% na receita anual. Obrigado e fique ligado no FX Bajo Signa 101 para mais notícias da região. Pedro, muito obrigado aí, Pedro. O que você está falando complementa, mesmo sem, vamos dizer assim, sem vocês terem combinado o que o Edu estava falando antes.
porque se você falar no setor metal mecânico com a Tupy como exemplo, né, ainda bem que a Tupy gerou esse caixa tremendo aí, mas a WEG já está sentindo, né? Então, para quem viu o mercado, a WEG aí teve uma queda de mais de 10% ontem. Quer dizer, se a WEG não está conseguindo números bons, é que provavelmente momentos difíceis virão. E a MWM é justamente a linha de negócios que a Tupy adquiriu, essa fábrica, alguns, né, poucos anos atrás, justamente para poder concorrer com a WEG em algumas linhas da WEG. Então, vamos ver se fica positivo ainda ou se vai ficar mais difícil o mercado. Então, agora a gente volta aqui, a gente agradece a nossa equipe BR pela participação e vamos voltar aqui com a participação especial do Felipe Bump Rosa, para falar aqui do nosso China Journey do 2004, ou seja, 21 anos, vai fazer agora em junho. Felipe, você lembra exatamente da data que você passou lá em Barcelona e a gente embarcou de Barcelona para Beijing? Data sim, não lembro muito bem, cara. Mas foi junho, né? Acho que sim, cara. Foi junho sim. Eu tava só lembrando um pouco da época, né? O Felipe morava em Blumenau, aí ele encontrou um trabalho também em Joinville, foi isso? Foi isso, eu passei um ano morando lá em Joinville, daí fiquei na tua casa lá, né? Me hospedei lá. Isso, foi fantástico, cara. Pô, foi muito, muito bom ter vocês lá. Tava você na época e também quem tava mais... um amigo meu lá, o André Zanuelo. O André Zanuelo, nunca mais vi o André, mas foi muito legal. Aí eu já estava planejando fazer essa viagem para a China desde 2002 e eu estava trabalhando lá na Consul, na Brastemp na época e já tentando conseguir um trabalho de fazer sourcing, ou comprar produtos lá na China. Afinal, lá em Joinville eu já dava aula de línguas para muita gente das indústrias da região lá, inclusive a WEG, a Embraco e outras empresas que exportavam para a China. Então eu dava aulas de inglês para eles lá e eles iam para a China fazer projetos lá na China, né? E aí aconteceu que a China começou a copiar o produto deles, foi aquela época. Ou seja, eles pegavam um compressor da Embraco e na rua começava a copiar já as coisas e começou daquela época. Lembra que tinha poucas empresas na China naquela época. Joinville era a vanguarda na China já nos anos 90. A Embraer estava indo para a China naquela época, enfim, eram poucas e aí a China tomou vantagem disso aí para poder copiar, poder fazer a engenharia reversa, esse é o nome, né, de vários produtos, inclusive catarinenses aqui, e hoje construiu essa potência fenomenal, né? Fazendo isso aí, não respeitando a propriedade intelectual. Se você lembra na época, e abria um jornal lá que estava em mandarim, né? A gente não conseguia ler, né? Vamos dizer assim, a língua chinesa, os caracteres chineses, mas umas partes vinham em inglês também e tal. O problema da China na época era, e até hoje, é a falta de respeito à propriedade intelectual, mesmo que hoje eles tenham melhorado um pouco. Não é isso? É isso aí, eles tinham, em 2001, eles tinham entrado para a OMC, né? Mas ainda era muito comum, assim, nas ruas você encontrar produtos falsificados, vendendo em todos os lugares. Eu lembro bem de uma passagem em Xangai, a gente foi para visitar o centro antigo de Xangai, e tinha umas lojas, assim, os caras abriam umas portas, assim, atrás da parede, produtos falsificados, de tudo. Eles já tinham uma pressão para respeitar, né, as principais marcas de luxo, assim, da Europa, mas eles não estavam nem aí, estavam copiando tudo que podiam. Cara, não era, né, se a gente pensar aqui, falar um pouco no que acontecia na época, a nossa viagem, a gente vai falar mais depois no próximo bloco, vamos explorar isso com um detalhe,
Mas o nosso primeiro desembarque, então, nós fizemos Barcelona, onde eu estava morando. Eu estava fazendo especialização nos BRICS na época. O termo BRICS tinha recém sido formado, né? Que é Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. E aí o Felipe me encontrou, eu já estava estudando mandarim, inclusive, lá em Barcelona. Aí preparei a viagem, o Felipe encontrou lá em Barcelona e fomos para a Alemanha, que era o nosso voo internacional. Saímos de Frankfurt, né, Felipe? Foi. E daí chegamos já em Pequim e foi uma surpresa já desde chegada. A gente vai falar para vocês todos os detalhes na próxima sequência. Agora vamos para o intervalo comercial, fiquem ligados. Olá pessoal, ouvintes da 101, aqui é Fex Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é Fex Baggio Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha! Bem-vindos então ao segundo bloco do FX Baggio Signal 101. Knowledge is power, Signal 101 is stronger. Rádio 101 FM, entretenimento para geração de A a Z, do macro ao micro. Aqui voltamos a conversa com o Felipe Rosa, da Master, para falar da nossa viagem sobre China, a China Journey 2004. Né? Lembrando aqui que alguns temas importantes da época, né? O que os Estados Unidos estava fazendo já nos últimos... quando a gente foi para lá em 2004, já estava... em andamento, já estava mais ou menos na metade do caminho, sendo que a China começou a fazer a sua transformação em 1978, né? Foi o próprio Estados Unidos que começou a desenvolver a China, né? Hoje está todo mundo falando nisso, né? Vocês já estão, vamos dizer assim, com bastante conhecimento, mas repetir isso não é uma redundância, vamos dizer assim, porque é para contextualizar historicamente aqui. Se a gente foi em 2004 e começou em 78, ok, já fazia 26 anos esse momento da China em passar de ser um país extremamente pobre, né, na revolução cultural deles, e estavam cansados de ser pobre, gente. Então deu a chance, os Estados Unidos foi lá, precisava de mão de obra barata, precisava fabricar produto. Os Estados Unidos queria fazer uma transição para uma economia de serviços, que é o preponderante lá até hoje, né? Eles têm 70% da economia americana é serviços. E eles querem fazer essa transição de volta, querem chamar a industrialização de alguns tipos de indústrias, principalmente as mais tecnológicas, de volta para o país deles e não dependerem da China, que está quase o tamanho deles, né? Isso começou ali, a China começou a ficar perto já no governo do Obama, né? Então a gente chama aí para a parte que a China começou, quando a gente foi para lá em 2004, o PIB da China era ao redor de 2 trilhões de dólares, é o PIB que o Brasil tem hoje, né? E a gente contextualizando aí, porque a gente está falando nessa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, que o Brasil, né? Contextualizando o Brasil aqui, o Brasil cresce num movimento muito inferior, né? Numa velocidade muito inferior a que a China cresceu, né? A China cresceu, só falando de 2004 para cá, né? Sem falar antes, na faixa aí de mais de 5% ao ano, sendo que nos últimos anos eles cresceram um pouco menos desde a pandemia, mas antes estavam crescendo 8 a 10% ao ano. E eles cresceram de uma economia de 2 trilhões, mais ou menos, em 2004, para chegar a mais ou menos 20 agora. Multiplicaram por 10 o seu PIB. Tirou muita gente da pobreza. O pessoal não quer voltar à pobreza, gente. E é uma geração que ainda vive. Eles sabem que é ser pobre, sabem que é ser melhor de vida, então eles não querem regredir. O Brasil, por exemplo, tinha economia de 1 trilhão de dólares em 2004, agora tem 2.
né? Isso é o problema de quem? Isso aqui também é uma discussão política, porque o Brasil não cresce. O Brasil cresce 1 ano, devolve 5. E vocês têm que fazer parte desse movimento. Vocês têm que saber mais. Todo mundo precisa saber mais. O nível precisa ser elevado. E a gente é muito crítico a desafiar todos os nossos ouvintes a saber mais. Por isso a qualidade do nosso programa aqui, convidando pessoas como o Felipe aqui para conversar com a gente, trazer essa parte da jornada emocional e também a parte analítica, né, numérica aqui do que estava acontecendo. Já contextualiza para vocês. Então, ano 2004, o ano que a gente chegou lá, para mostrar nossas sensações de chegar lá naquele país naquela época. Qual era o que o mundo vivia? BRICS estava se formando. Lula, presidente do Brasil, segundo ano. Naquela época, estava nos Estados Unidos, era o governo do Bush, né? Do Bush filho, né? Não do George Bush pai, do Bush filho, que teve lá o Bin Laden explodiu os prédios, foi quando ele entrou no governo, ele ficou 8 anos, depois entrou o Obama, né? Mas então, PIB, China, 2 trilhões, 2004, Brasil 1 trilhão, e os Estados Unidos estava já com mais de 10 trilhões naquela época de PIB. Hoje, 21 anos mais tarde, a China com pouco mais de 20 trilhões de PIB, 10 vezes mais que 2004. Brasil só dobrou o seu PIB e os Estados Unidos está mais ou menos com 27 trilhões de PIB, né? Então os Estados Unidos está num ritmo mais acelerado que o Brasil é um país em desenvolvimento, né? Então eu só queria, Felipe, colocar esses números aqui. E eu queria te fazer uma pergunta, assim, na parte, o que mais te chamou a atenção quando a gente chegou lá em Beijing? Beijing, o que estava acontecendo em Beijing, o que te marcou lá em Beijing? Daí a gente segue estrada. Cara, na nossa chegada lá, o que eu pude perceber, assim, é que era um parque de obras, assim, Era aquelas gruas, assim, pra mim, aqui no Brasil nem tinha muito daquilo ainda, que hoje é bem popularizado em todas as regiões e construtoras. Lá era grua pra todo lado, assim, construindo todos prédios novos, avenidas, destruição de aqueles hutongs lá que tinham, né, que são, os hutongs eram os locais onde a população vivia, né, e bairros todos foram sendo derrubados para dar lugar a prédios, e também havia uma preocupação que eles iam ter as Olimpíadas, se não me engano, em 2008. Então eles estavam construindo estádios, metrô, tudo assim. E me parecia, eu lembro assim, uma coisa que bem marcante assim, era uma cultura assim, um hábito de cuspir no chão assim, que isso quando eu retornei em 2008, já havia assim, toda a cidade construída, já tinham ocorrido as Olimpíadas, e foi muito bonito assim a ver a transformação, sabe? Era uma outra cidade. É isso mesmo, né? Eles estavam, eu lembro da gente passando né? Nós chegamos no hotel, na verdade era um hotel bem simples, era como se fosse era um hostel, né? É um hostel, na verdade era um pouco diferente, mas era o hostel deles lá. O nosso café da manhã já era dumpling, né? A gente não tinha doce no café da manhã, se quisesse comprar alguma fruta tinha que comprar fora do hotel, eles não serviam, né? E já era o salgado, já era a sopinha deles lá, era o macarrão já de manhã, né? Bem diferente, pra gente acostumar, né, a nossa digestão. E o centro de Beijing, então, como ele está falando aqui, estava sendo demolido inteiro o centro de Beijing, que era um maravilhoso centro, maravilhoso, né? Inclusive tinha gente passando lá, tinha um senhor lá, música por tudo quanto é lado, e uma música muito diferente, né, Felipe? Sim, Você estava tocando violão na época, eu estava tendo aula, né? Alguma coisa assim. E, pô, era excepcional, diferente demais, né? A cultura da China é fantástica, né, cara? Você vê um país de dimensões continentais, assim, e cada lugar que tu vai tem uma marcação diferente da cultura, a comida muda, assim, de 300, 400 quilômetros, você viaja, já tem um outro
uma outra comida, um outro jeito de fazer as coisas. Mas a cultura, a história é muito rica, né, cara? Beijing mesmo tá na minha memória, assim, como um dos lugares mais bonitos que eu já visitei, assim, em termos de história, né? E aí a nossa experiência lá na Praça Tiananmen, aquela que os tanques lá atropelaram aquele cara lá, isso foi antes, foi na década de 90 ainda, na década de 80, na verdade, 84, quando atropelaram o cara lá, mas ficou marcado porque o poder que tem aquele lugar. A gente na época chegou a entrar lá nos palácios e pro nosso, eu não sei se você lembra dessa parte, mas tinha a Vale, tava com cartaz dentro lá dos Sim, a Cidade Proibida. Lembra da Cidade Proibida? Tinha uma exposição sobre o Brasil, né? Exatamente. Tinha umas figuras dos índios, assim, com aqueles cocares. A gente comprou as assim, camisetas. né? Eu comprei uma camiseta. Nós compramos camiseta lá da Vale, depois a gente foi pra Embaixada Brasileira. Foi muito fazer legal. Os cartões. Não, Beijing é fantástico, né? E daí outra coisa que foi memorável aí em Beijing foi a alimentação lá, né? Os caras ali querendo matar cavalo para servir a carne, não tinha cachorro na cidade, você lembra? Não tinha. Cachorrinho virava comida lá. Daqui a pouco o Brasil vai ser assim também. Tem bastante cachorrinho, depois de o Jorginho Melo, nosso governador, prometer que vai castrar todos os cachorros de rua. Daqui a pouco a galera vai comer cachorro também. A comida deles lá é muito diferente, né, cara? Muito. Eu lembro de alguns lugares onde a gente foi, assim, que a comida era pimenta, né, cara? Só não adianta muito, nós vamos chegar lá, mas é isso aí. Eu fiz um desafio, ainda você falou que ia comer uma carne de cachorro lá em Beijing. Comi escorpião, lembra? Comi escorpião. Esse aí eu também, mas o melhor foi depois, né? Foi em Xangai, foi o mais chique que a gente comeu, foi lá em Xangai, né? Aquele prato que a gente comeu lá em Xangai, onde tinha a figura do Bill Clinton lá pendurada, hoje deveria ser uns $1.000 por prato, né? Nós pagamos $200 cada um na época, né? No Mei Long Chen, foi aquele que a gente comeu barbatana de tubarão, cara. É verdade. Lembra? É verdade. Sopa de barbatana de tubarão, $200, porque era Michelin, Gold Star, 5 estrelas da Michelin, o restaurante. Sim, os caras serviam chá num bule grandão, assim, com uma pontinha bem cara, fininha. Fantástico. Assim, ainda tem em algum lugar o papel do Meilong Chen, eu tenho em algum lugar eu tenho esse negócio. Como também tem o pessoal, o guia que a gente usou na época, a guia papel ainda, aqui, o guia da China. Não consigo mostrar para vocês agora, mas depois na chamada eu vou mostrar para vocês. Tem 21 anos esse guia aqui, tá inteiro, papel bom pra caramba, e olha, foi útil pra caramba. Vamos lembrar que em 2004 já existia internet, não era muito rápida, mas não tinha, naquela época, não tinha sido lançado smartphone ainda. Né, o primeiro iPhone foi 2006, 2007, eu acho. Então a gente não estava nessa época. Inclusive, digno de lembrança aqui, que para tirar foto, eu tinha a primeira máquina digital, né? Tinha na época, tá voltando, eu vi aqui um pessoal aí da geração Z tá usando máquina digital de novo, ao invés de a câmera do smartphone. Mas aquela época, então, tava no 4º ano das máquinas digitais. Eu tinha uma top de linha, assim, que precisava de um cartão de memória para tirar as fotos. E o que acontece? Eu levei a máquina, dava para armazenar umas 300 fotos, mas eu não consegui quase tirar foto da viagem porque eu ia tirar com a máquina e aí acabava a bateria. Eu tinha que comprar um carregador de bateria, porque o meu não tinha conversor, não cabia na tomada deles lá. E o deles, só para vocês verem a parte de qualidade de produto, não carregava a minha máquina digital. Eu não consegui tirar foto dessa primeira parte. Foram poucas fotos. Aí tinha que pedir para o Felipe, que levou a máquina dele de filme normal, analógica dele, tirou várias fotos, depois pedi no final da viagem para que ele me mandasse algumas fotos em papel, né, Felipe? É isso aí. E aí a gente foi para a muralha da China. Tava fantástico aquele dia, né, amigo? Foi uma experiência, né, cara? A gente fez um roteiro de, acho que se não me engano, era 12 quilômetros, né, Bajo? Sobre a muralha da China, cara. A gente
E aí você era bem mais atleta do que eu. Corri eu fui uma ficando parte. pra trás, cara. E um calor extremo, assim, tinha uns chinesinhos vendendo água, assim, congelada, cara. Aquilo lá. Tinha hora lá que eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? Não tinha 100 metros de reta. Eu era subida ou descida, né, cara? Mas fantástica a paisagem, né? E outra, tava vazia, né, cara? Não tinha muito movimento, só quando a gente chegou tinha um pouco de movimento, depois não tinha mais movimento, né? Não, é que a gente pegou um lugar que não era um trecho assim, não era muito popular. turístico, né? Não, a gente teve essa sorte, mas também um dia tava quase 40 graus aquele dia. Nós fomos numa parte mais desértica, mas enfim, deu assim, não podia ser, tava perfeito para visitar, né? Foi muito legal. Né? Hoje o pessoal não consegue fazer mais uma visita como essa, que tá sempre apinhado de gente, qualquer parte da China, né? É, muito turismo, né? E eles investem bastante nisso, né? Eles sabem, eles têm meio que a mesma veia do americano, assim, eles exploram bem, né, os pontos turísticos, né? E naquela época era bem menor essa popularidade, né, de visitar a China. Não era uma coisa comum, assim, um roteiro clássico, como hoje todo mundo já tem como um destino, assim, conhecido, né? Foi um momento bem de desafio, assim, pra gente tomar essa decisão aí, né? Ficamos um mês lá viajando, né? Foi arrojado, foi muito arrojado a viagem, foi fenomenal, né? E sem contar os desafios que a gente teve com comida, depois indo para outros lugares como Datong, por exemplo, que tinha, né, isso falando esse contraste aí. Datong, na verdade, é uma cidade, tinha vários lugares legais próximos à região, mas a impressão de quando a gente chegou na estação ferroviária lá de Beijing, antes de sair para Datong, né, negócio gigante, né, cara, gigante assim, e a gente via muitas pessoas fazendo migração só com um saco de roupas nas costas, e foi muito chocante, vamos dizer assim, né. Lá em Datong, pessoal, tudo se movia a carvão mineral na época. A China ainda, a energia principal da China é carvão mineral, mas vamos falar assim que essa transição energética da China é uma das forças contra os Estados Unidos, que os Estados Unidos quer combater, né? A China veio do carvão mineral e já foi fazer painéis solares, né? A China tem minerais, terras raras. A China tem toda essa parte de eletrônica que os Estados Unidos começou a comprar qualquer item e a China começou a fazer essas placas eletrônicas, etc. E começou a ter o controle, né, a qualidade de primeiro mundo desses produtos, né? E virou na potência que é hoje. Tanto é que agora os Estados Unidos quer barrar esse avanço com carro elétrico, né? A BYD passou a Tesla já como maior fabricante do mundo de carro elétrico. E a China quer ser a maior em tudo isso aí, né? Em placa de fotovoltaica, em carros elétricos, em inteligência artificial, né? Então, nessa época que a gente estava lá, a China estava começando a fazer a sua infraestrutura, estava fazendo trens, por exemplo. Uma fase a gente queria ir lá para o Tibete e só tinha um voo por semana para o Tibete. Não é verdade, Felipe? É isso aí. A gente desistiu de ir porque ia ter que ficar uma semana lá no Tibete e era muita coisa para ver, então acabamos optando por ir para outras regiões e deixar isso aí para uma próxima visita. Exatamente. E lá, então, esse lugar da Datong era até a torneira, você ligava, saía já a fuligem ali na torneira, então não dava nem para tomar banho de tão suja que era a água do hotel que a gente estava, de toda a região. A gente chegou e era um centro de energia a carvão lá, como a China toda era carvão naquela época. Então a China está limpando a sua energia, a sua matriz energética nesses últimos anos. E o que acontece também naquela região? Também, você lembra da situação lá naquele cybercafé, que a gente foi lá tentar passar um e-mail, né, fazer alguma coisa lá. Qual foi a tua sensação lá naquele cybercafé? Cara, lá nessa época aí, a única maneira que a gente tinha de se comunicar assim com facilidade era, no tempo acho que era Messenger ainda, né, que a gente se comunicava. É isso aí.
E então a gente chegava numa cidade assim, onde tinha uma infraestrutura um pouquinho melhor, a gente procurava uma lan house para tentar mandar um e-mail, falar com alguém. Enfim, era uma sensação assim de muita gente, assim, um negócio meio abafado, não sei, cara. E também hackers, né, dentro do lugar. Você tava lá querendo passar uma mensagem ou um e-mail, já tinha gente lá invadindo tua máquina, né? Então é desde aquela época, vamos dizer assim, uma lan house com pessoas jogando videogames, né? Eles já eram viciados em videogame, jogar muita gente, coisa que no Brasil não tinha. Lan house no Brasil era pequenininho, era 10 mesas, alguma coisa assim. Lá era centenas de chineses jogando assim, e os caras já hackeando lá naquela época, né? Então a gente começou a ver como era a China a partir desse lugar aí. E aí vários lugares que a gente passou, até passar fomos para Chongqing, depois Shanghai, grande Shanghai é enorme, todas as cidades, Suzhou, Fuzhou, e arredores ali, a parte portuária. Shanghai foi fantástico, né, Felipe? Shanghai na época ali era uma cidade moderna, né? Uma cidade bem diferente de Beijing. Beijing, ela era uma cidade plana, histórica, capital, né? Sim, histórica. Histórica, era muita parte cultural, assim, tudo preservado, monumentos, assim. Talvez a cidade mais bonita da China que eu visitei foi Beijing, mas Xangai, ela tinha uma modernidade, assim, vista em poucos lugares, né, cara? Me parecia, assim, uma cidade bem cosmopolita, talvez um lugar mais avançado da China para aquele momento. Certeza, né? Os prédios enormes, né? E fantástico lá. E outra coisa que eu ia dizer é a Xi'an, né? Xi'an antes de Shanghai foi depois de Datong, antes de Chongqing. Xi'an, o museu de terracota lá, de outro mundo, né? Outro mundo. Eram mais de 2.000 estátuas, né? Que tinham sido construídas em homenagem ao imperador, e aí sim que mudou a dinastia lá, o outro imperador foi lá e quebrou tudo e enterrou a maior parte, e foi encontrado depois ali, acho que na década de 40, né? Eles estavam construindo um museu lá de terracota, foi pouco antes de a gente ir para lá, né? Na verdade, o lugar ainda estava em construção quando a gente chegou lá. Sim, mas eu acho que foi encontrado começou a ser encontrado um agricultor lá, né? Que estava arando lá Foi um dos primeiros, começou aquela época, né? Enfim, na verdade eles estavam achando... Eles achavam que se aqueles guerreiros de terracota estavam ali, deveria ter um prédio muito maior ao redor, né? Todo atrás ali deveria ser era um morro assim, deveria ter uma cidade por baixo daquele morro ali, né? Então enfim, era uma das cidades maiores que tinha lá, uma das capitais. China já teve mais de 20 capitais aí durante a sua história. Então essa foi lembrando que a China é uma das histórias mais antigas do mundo, mais antiga inclusive do que o próprio Egito, né? A história chinesa. Então é muito legal de saber um pouco mais. E depois disso, ponto importante, depois de que a gente foi para a região de Shanghai, nós visitamos vários outros lugares e a gente acabou depois indo para o sul, né? Pegamos um trem e fomos passando em vários lugares, passamos mal em várias partes pela comida, às vezes até churrasco que a gente tinha uns restaurantes já, umas churrascarias lá, mas às vezes a carne não era de boa qualidade e a gente passou mal mesmo várias vezes assim durante a viagem, até às vezes encontrar o McDonald's e ficar feliz, né? A ideia que a gente tem da comida chinesa que a gente conhece aqui é uma comida que não tem nada a ver com a comida local lá, né? Em raros momentos assim você encontra alguma coisa parecida com o que a gente está acostumado de comida chinesa aqui. E na época lá a preocupação com a limpeza também era assim muito não precária, tinha, né? Não tinha, né? Certeza. Os ambientes eram tudo sujo. Eu lembro quando a gente chegou em Beijing, nós fomos lá num restaurante e comer um hot pot lá e, pô, cara, tinha umas baratinhas caminhando pelas paredes, assim, negócio, né? E um ambiente bem... Uma favela, né? E no meio da favela onde a galera morava ali, tinha restaurantes e tal, assim.
e você não tinha uma preocupação com limpeza, nada. A galera lá era um ambiente sujo, né? Um ambiente bem sujo. Eles tinham essa cultura, né? E cultura dos vícios também, etc, né? Uma cultura bem diferente da nossa, né? Assim, agora tratando na parte mais moderna, hoje, né, com essa guerra comercial entre Estados Unidos, China e o Brasil no meio aí, o que você vê aí da parte de commodities, né? Por exemplo, né, grãos, o que você diz pra gente aí? Meu amigo, o que eu vou te dizer, cara? O Brasil, eu acho assim que esse é um dos problemas do Brasil, né? Quando a gente trata lá de 2004 para cá, a China, ela cresceu o PIB porque ela sempre optou por um modelo de construção civil e indústria, né? E a gente sempre ficou atrelado a commodity. A gente cresceu ali no começo por causa do ciclo das commodities que estavam disparando e teve um crescimento até significativo para o Brasil. E agora, o que eu estou percebendo é que no meio dessa guerra aí, de China e Estados Unidos, a gente vai acabar sendo refém dos interesses deles, mais uma vez, né? Manipulação de preço, e vão derrubar a commodity do jeito que eles querem para segurar um produto mais barato lá para eles. A gente está sentindo aqui no Brasil, a gente tem uma pequena área de soja aqui na serra, além das dificuldades de clima aqui, a gente percebe que quando o dólar está alto, que compensaria um preço pro grão, o grão cai, a demanda cai. Aí quando a demanda começa a aquecer, o dólar cai. Então você sempre está refém de alguém, nunca tem controle sobre a operação, né? Então o Brasil, como não tem grandes cartas na manga, eu acho que vai ficar no meio desse chumbo trocado aí, e a gente tem que torcer para que as coisas aqui internas, né, que já são grandes os problemas que a gente tem aqui, tentem se resolver para minimizar os impactos aí, porque pode ser que os impactos vamos dizer assim, da China buscar novos mercados acabem prejudicando mais a indústria aqui, que já está sofrendo, né? Há tempos, né? Assim, mais na parte cultural, né? Que um exemplo que a gente pode dar é o seguinte, né? A China formava, né, quase 1 milhão de engenheiros por ano nessa época aí, né? E crescendo, né? A mesma coisa a Índia, matemática, ciências, etc. Enquanto o Brasil fica apegado à burocracia. Essa é uma diferença importante cultural que a gente tem. A gente fica apegado em fazer coisa que é mais fácil de fazer e fica preso à burocracia dos nossos regimes políticos. A China não tem essa trava. A China tem a trava de fazer crescer, né? Esse é o principal motivo pelo qual a China foi lá para frente. Eles têm lá um partido, o Politburo deles, a maioria do pessoal é da parte de engenharia, e os caras mandam fazer projeto no Brasil, na China inteira lá, não tem trava, mando e desmando em todo mundo, vai ser preso, vai ser morto quem roubar. Eles têm uma cultura bem, bem rígida nesse sentido, concorda? Sempre foi assim, a impressão que nas conversas que a gente tinha lá na época, que o cara roubasse uma galinha lá, o cara podia ser morto, né? Exatamente. Tinha a gente falando com um taxista lá em Xangai na época, o cara falou que tinha 10 mil casos aí de morte por roubar galinha por ano, tá? Roubar, né, o alimento básico aí. Então isso vem dessa pegada. A gente aqui, no Brasil, a gente tem esse apego à burocracia, a gente fica reclamando de qualquer coisa, tem empecilho para... enfim, o complexo trabalhista é burocrático pra caramba, o pessoal não quer trabalhar, é preguiçoso na média, né? E lá não, lá os caras trabalham 12, 15 horas por dia, não reclamam, não vai ter briga de né, processar o patrão e que não sei o que. Aqui é muito mimimi, na verdade. Não estou falando que
né, é super certo ou super errado, tal, mas a gente tem que, como cultural aqui no Brasil, as pessoas precisam ter uma produtividade maior. Produtividade é o que eles têm lá. São muito produtivos, cara. Trabalham, arregaçam as mangas, tem o feriado deles. Nós aqui no Brasil, nós temos 30 dias de férias, depois nós temos mais 30 dias de feriados. Você pega o ano aqui, o mês de maio e abril é quase todo de férias. É um absurdo. Nós temos que falar isso porque nós estamos comparando duas economias, um que cresceu 2 vezes, outro que cresceu 10 vezes. E, cara, é isso aí, não é? Você como empresário, o que você tem dificuldade? Teu pai lá no Minus é justamente isso aí, e o cara não quer trabalhar. Agora tem uma mudança de jornada, ainda que o cara quer trabalhar menos ainda. Antes era 44 horas, quer trabalhar 40. Quer dizer, trabalha 40 horas por semana, tira 30 de férias por mês, ainda tem mais 30 dias de feriado por ano. Quem que vai querer ser patrão num país como esse? E também tem a questão, eu não sei, cara, infelizmente a cultura nossa aqui, talvez pela abundância de recursos naturais, assim, sempre foi muito pautada em exportar sem industrializar nada. É sempre extração. Se você for pegar o PIB, as exportações brasileiras, dos 5 primeiros produtos que a gente exporta, todos eles são commodities e é tudo extrativismo. Você não industrializa nada para exportar. Certeza. Você não agrega valor na cadeia. Isso, se a gente pegar o livro de geografia lá do industrial dos anos 80, é a mesma economia daquela época. É a mesma economia, né? E pior é que você não enxerga nenhum tipo de mudança ali no horizonte, porque é tudo, cada vez as coisas piorando, né? Eu trabalho hoje com crédito na parte de securitização. Você percebe que a legislação, ela só favorece o cara que não quer pagar. Hoje no Brasil, um cara que tá devendo para você, ele só vai pagar se ele quiser, cara. Certeza. Isso é essa burocracia. A insegurança jurídica. É isso aí mesmo, né? Tudo origina dessa situação. Você tem insegurança para fazer a coisa, quem pensa e quer empreender não faz. E aí fica esse ciclo aí de quem tira mais de quem, né? Fica um negócio que você só quer tirar vantagem do sistema. E ainda mais num cenário em que você está falando que o Banco Central agora está jogando taxas de juro no tesouro direto para 2055, a inflação mais 7,5%, você limita totalmente a vontade de qualquer pessoa empreender, porque por que ela vai correr risco? Vai ficar rentista, né? Vira rentista, quem está com dinheiro bota no banco e deixa a coisa estourar aí, porque... Certeza. É complicadíssimo. Pessoal, foi fantástico aqui a nossa entrevista com o Felipe, é muito rápido, eu falei para ele, cara, olha só como vou. Depois do primeiro intervalo ali, a gente fez, era 8h25, nós conversamos pouco aqui, não falamos pouco sobre a viagem em si, foi muito pontual, assim, rápido, não é verdade? E já acabou. É bom demais, né? É bom demais. Minha primeira experiência aqui. Você está convidado já para vir aí próximo semestre, você já está convidado para vir aí, a gente vai conversar de novo aí, porque hoje o tempo foi muito curto, né? Pelo tanto que a gente tem de experiência aí, que quer compartilhar com o pessoal para tentar, vamos dizer assim, motivar, para tentar ajudar e engajar a nossa comunidade para que seja uma força maior aqui, esse papo de alto nível que a gente tenta propor, né? Espero que o pessoal goste, né, do que a gente está tentando colocar aqui, não fique ofendido, não fique aflito e pense em fazer o melhor, né, dentro do que se pode. Se você, como uma pessoa, puder melhorar alguma coisa dentro da sua quadra, na comunidade, você já está ajudando bastante, né? A coisa cresce, esse movimento aí que a gente tenta propor, né? Então eu só queria falar para vocês uma coisa e depois vou pedir para o Felipe falar as últimas palavras dele aqui. Ó a estratégia da China, tá? Estratégia da China de tecnologia hoje, né? A China, então, já é o líder mundial de 5 tecnologias, né? Olha, primeira, linhas de trem, tá? Linhas de trem. Digitalização avançada. Navios é a grande inveja dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos hoje faz 5% da frota mundial e a China faz mais, a Ásia como um todo faz mais de 80%, mas daí a China, o Japão e a Coreia, grandes construtores de navio. Até Santa Catarina tinha alguns portos na época aí
ali do problema da Petrobras ali, da Lava Jato, e aquela quebrou a maioria dos estaleiros do Brasil na Lava Jato ali. Eu lembro que eu tinha na Fiesc, eu cofundei o Comitê de Petróleo e Gás, que era também para favorecer as empresas de embarcação, né, do estado. Itajaí tinha um estaleiro bom pra caramba. E aí os últimos quebraram naquela época, né? Itajaí faz pouca coisa hoje em dia, né? Então até a Petrobras tem que fazer os seus navios, né, lá na China. E aí os Estados Unidos fica pé da vida porque não tem mais uma indústria de embarcações, tu imagina? Tem uma marinha excepcional dos Estados Unidos, maior do mundo, e não faz barco, né? A gente não vê porque a gente não tá lá no litoral, mas a gente tem que se preocupar com isso também, gente. Tem que saber das coisas, né? Navio, daí robótica, daí a energia verde, você faz painéis, agora eles estão investindo também em indústria nuclear, que eles não tinham, estão começando agora, indústria nuclear, né? E os veículos elétricos estão aí, BYD está aí, você vê na rua, BYD não tinha no ano passado, inundou, BYD está em todo lugar agora, BYD. Passou Tesla, né? Baterias. E agora o que eles são segundo, que eles querem se tornar primeiro? Novos materiais, gente, né? Com as terras raras, desenvolvendo novos materiais, isso é engenharia. Equipamentos de força, concorre com a WEG, transformadores, etc. E a linha de aerospace, né? Do espaço como um todo, né? E a linha de inteligência artificial. Olha aqui, nós estamos falando, a proposta aqui com o Felipe foi fazer uma varredura aqui. Começamos lá com carvão mineral, com commodities, etc. Falando lá que a Vale estava lá em Beijing, porque fez parte da construção da China. A Vale bombou naquela época. E agora está uma empresa meio estagnada, porque dependeu da China para crescer. Agora a China já está com a infraestrutura pronta, não precisa mais da Vale. A China passou por um outro patamar, que é concorrer com os Estados Unidos nas principais tecnologias. Por isso o medo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem medo de uma empresa de mineração, os Estados Unidos têm medo de tecnologia, né? Guerra, de hackeamento, de inteligência artificial, de veículos elétricos, né? E placas, etc. É isso aí que é a guerra de hoje. Então, espero que vocês tenham entendido o propósito que foi falado da nossa viagem à China e comparar o antes e o depois, e a economia ao longo desse tempo, por que o Brasil não cresce, por que eles cresceram tanto, por que os Estados Unidos está tentando frear a economia deles, né? Então eu queria pedir aqui para o Lipe fazer os comentários finais aqui, para a gente fazer a continuidade na próxima vez. Lipe, a palavra é tua. Baggio, eu acho que de tudo que a gente viu aí, cara, é que realmente a questão que a China tem vontade de crescer, tem a vontade de evoluir, e eles souberam aproveitar um momento de pujança que todo mundo teve, e o Brasil, infelizmente, por conta do custo Brasil, ficou amarrado, e a gente agora está aí, olhando, assistindo de camarote aí os outros nos guiar, né? Então, só nos resta torcer aí pelo melhor aí, e é isso, meu amigo. Fico à disposição aí para um outro papo, um dia desse. Queria mandar um abraço para minha família lá de Balneário, tá me ouvindo? Martina, Sandro Henrique. Muito legal. Mando um abraço para vocês todos aí também, para a família do Felipe aí da Minus, os pais dele, né? Todos que estiverem ouvindo aí, é um pessoal, gente da nossa terra aí, e foi fantástica a conversa, Felipe. Obrigado por você ter aceito o convite, né? Eu queria dizer para você que o camarote, como você colocou, é uma coisa que a gente coloca, mas o camarote é bom quando tá lá em cima. Você tem uma vista aí boa, né, de um lugar caro. O nosso camarote vai estar mais assim embaixo do palco, né? Não, vai ser um camarote um pouco mais pobre, né? Com certeza. É verdade, é verdade. Bom, caros amigos e ouvintes, em nome da Rádio 101 FM, do Show FX Baggio, Signal 101 e nossas equipes BR Global, gostaríamos de agradecer sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios e shows para muito mais tendências. Por favor, se inscreva no meu YouTube, o podcast é o FX Baggio-Enercore, com K. Ative as notificações, o sininho, comente, curta, dá um like lá, contextualizarei tudo para você. E próxima semana, provavelmente, né, teremos a equipe global e planejamos uma entrevista também com alguém
de alto nível, né? Esperamos que aceite o nosso desafio, né? Para conversa de alto nível, fiquem ligados. Então, até a próxima semana e cuidem-se, tá? A gente deve liberar o podcast a partir de amanhã. Então, quando a gente liberar, fiquem ligados lá e escutem a nossa versão editada. Um abraço a todos.